Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. 1 Reis, capítulo número 11, diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, sindonitas e tita. Elas eram das nações, a respeito da qual o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão casar com essas mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou amorosamente a elas, casou com 70 princesas e 300 concubinas, e as mulheres a levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses, e o coração de não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como fora os Davi seu pai. Irmãos, a palavra aqui é uma palavra muito conhecida por todos nós. Percebe nessa passagem que eu li? A Bíblia ela fala que Deus ele vai dar uma advertência para Salomão. Deus falou: Salomão, não casa com essas mulheres estrangeiras. Percebe que a Bíblia diz que eram mulheres estrangeiras, ou seja, mulheres estrangeiras era mulher desconhecida. Era povo que não tinha identidade em Deus. Era povo estrangeiro, era povo desconhecido, eram mulheres de outras nações. Agora é interessante que Deus falou para ele não casar com gente estranha. Agora é interessante, Salomão não sabia quem era, que era gente estranha, mas Deus sabia quem era. Percebe? Olha que negócio forte. Eram mulheres estrangeiras. Deus sabia que tipo de pessoas era, mas Salomão não sabia. Deixa eu fazer a pergunta. Você sabe quem está do seu lado? Você conhece realmente essa pessoa? Você sabe? Percebe que Deus falou: Salomão, não casa com essas mulheres, é mulher estrangeira. Então nunca casa sem ter conhecimento de quem é a pessoa. Não faça compromisso sem ter conhecimento de quem é. Você sabe quem é verdadeiramente? Você quer ver uma coisa? Quando Ezequias foi curado, você toma a leitura de Isaías 38, quando Ezequias estava à beira da morte, a Bíblia fala que ele orou e Deus falou e deu 15 anos de vida para ele, né? Deus acrescentou no lugar da morte, que o Ezequias se humilhou. Só que você vai ver quando ele foi curado, Isaías perguntou: Ezequias, quem são esses homens que vêm aqui te visitar? É homens da Babilônia. Por que Isaías perguntou para Ezequias? Para ver se ele sabia quem é que ele estava trazendo para perto dele. Era homens babilônicos que estavam se aproximando de Ezequias. Cuidado que você está trazendo para perto de você, filho. Vigia, você não sabe quem é. Você não conhece como Deus conhece. Deus falou para ele não casar, é porque Deus sabia que aquelas pessoas não iam agregar para a vida dele. Deus sabia que essas mulheres não iam vir para somar. Escuta só, olha o que Deus falou para ele, presta atenção. Salomão não casa com essas mulheres estrangeiras. Eram mulheres hititas, amonitas, moabitas. Eram mulheres pervertidas, eram mulheres de outras nações. Eram mulheres que serviam a ídolos. Então percebe que Deus não queria que Salomão trouxesse para perto. Deus falou: não casa, não traga essas mulheres para perto de você. Mantém distância desse povo. Desde quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou: Moisés, quando eu conduzir meu povo na terra, fala para eles expulsar os hititas, os amonitas. Deus tinha mandado aniquilar esse povo. Só que Salomão vai lá e não. Salomão traz para perto quem Deus mandou eliminar. Eita, Jesus, cuidado, irmão. Cuidado com quem está trazendo para perto de você. Cuidado com as amizades. Cuidado, isso aqui fala em geral. Fala também, tanto no casamento, mas como também fala da amizade. Percebe um detalhe, Deus falou para não casar. Casamento se fala de compromisso. Então, ou seja, não tem compromisso com mulher estrangeira. Não tenha compromisso sem primeiro você saber quem é de fato. Tem pessoas que estão vendo um casamento atribulado porque casou na precipitação, nem sabia quem era. Casou com a Amonita, casou com Moabita. Pode perceber por isso está passando essa beleza no seu casamento. Você casou sem ter conhecimento. Percebe que Salomão, ele casou com mulher estrangeira, nem sabia quem era aquele povo, mas Deus sabia. Deus falou: não casa, Salomão, com essas mulheres. Porque, irmão, Deus sabe. Quando Deus adverte a gente é para o nosso bem. Só que escuta, a Bíblia fala que Salomão vai lá e casa. Olha que tremendo. Deus falou: não casa. Por que Deus falou para não casar? Porque essas mulheres vão desviar seu coração. Só que Salomão não deu ouvido, ele vai lá e casa. Irmãos, Deus falou para Adão e Eva: não come. Adão e Eva comeu. Deus falou para Salomão: não casa. Salomão casou. Percebe, as pessoas que passam por cima da voz de Deus se quebram. Deus falou para Paulo lá em Atos 20, não vai a Jerusalém. Paulo foi e apanhou em Jerusalém. Quando Deus fala não, porque Deus sabe, irmão, Deus está te preservando. É um livramento. O não de Deus é livramento pra gente. O não de Deus é preservação para nossa vida. Só que você vai ver que Salomão vai lá e não dá ouvido, ele vai lá e casa. Quando ele casa, Deus tinha avisado o que ia acontecer. Não casa, que essas mulheres vão desviar você. A sua vida vai virar uma bagunça. Salomão, não casa. Pode perceber, só foi ter trazer essa pessoa para perto de você, esse amonita, esse moabita, que não tem nada com Deus. Olha o que está acontecendo com você. Casou na precipitação. Trouxe para perto que Deus não queria. Olha o que aconteceu com Salomão. Salomão foi lá e se desviou. A Bíblia diz: e o coração de Salomão já não era mais fiel como o de seu pai Davi. Se desviou de Deus porque trouxe amonita, trouxe moabitas. Filho, você lembra quando Abraão mandou o servo dele procurar uma esposa para Isaac? O que Abraão falou? Não quero mulher daqui dessa terra. Vai procurar dos meus parentes. Por que Abraão não queria qualquer mulher para Isaac? Porque Abraão não queria povo estrangeiro. Abraão queria alguém que de fato combinasse com Isaac. Tá entendendo? A Salomão não. Salomão
é ovelha, escolhendo bode. Salomão é trigo, escolhendo joio. Cuidado, filho, não combina. Deus falou, não é para você, Salomão, essas mulheres é moabitas, é amonitas, não tem nada a ver com você, não tem vínculo com você, não tem compromisso, é povo sem identidade, não tem nada comigo, você vai casar com esse povo? Então casa. Salomão foi lá e casou, não deu ouvido para Deus, se quebrou. Aí a Bíblia diz que essas mulheres vieram e desviou o coração dele. Olha que tremendo, irmão, quando a gente não ouve a voz de Deus. O que a Bíblia falou em Deuteronômio 28? Se vocês ouvirem a voz do Senhor, serão bem-sucedidos, serão abençoados, todas as bênçãos alcançarão. Mas se você desobedecer, alcançará uma maldição. Quem desobedece a voz de Deus alcança a maldição. Salomão desobedeceu. E a Bíblia fala que Deus começou a levantar vários adversários. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que a palavra do Senhor fala no 14. 2 Reis 11, 14. 1 Reis 11, 14. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita Haddad, da linhagem de Edom. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor levantou um adversário contra Salomão. Irmão, o adversário não se levantou por conta própria. Foi Deus que levantou o adversário. Então percebe? Deus levantou um adversário contra Salomão. Por que Deus levantou um adversário? Deus estava ensinando, você me desobedeceu. E minha palavra diz que quem desobedece a minha voz alcançará a maldição. Então eu vou levantar um adversário para tratar com você. O adversário não se levanta por conta própria. Só se levanta porque Deus levanta ele. É Deus que levanta. A Bíblia diz que o Senhor que exalta, o Senhor que abate. Filho, o inimigo não faz nada sem Deus. É Deus que levanta, é Deus que abate. Irmão, tudo é Deus. Tudo é Deus. O próprio Jesus fala, sem mim nada podem fazer. Irmão, o diabo também não faz nada se Deus não mandar, filho. Tudo é Deus, irmão. A Bíblia fala que o Senhor levantou ele. Olha o que está escrito. E o Senhor levantou um adversário, o Edomita Haddad, da linhagem leal de Edom. Percebe que Deus levantou quem? Um homem de Edom. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Deus levantou um adversário. O adversário não se levanta por conta própria, é Deus que levanta. Agora, por que Deus levantou um adversário para tratar com Salomão? Porque Salomão foi desobediente. Então percebe, tudo acontece por causa das suas atitudes. Se Salomão fosse obediente, Deus não ia levantar adversário para tratar com ele. Deus levantou o adversário para mostrar para ele, só porque você me obedeceu, eu vou levantar um adversário. Tem pessoas passando por dificuldade, por aflição, por adversidade, é por causa de desobediência também, filho. Quando a gente desobedece a Deus, filhos, passa por dificuldade. Jonas, quando fugiu de Deus, a Bíblia fala que Deus também levantou um temporal contra Jonas. Irmão, tudo é de acordo com a nossa desobediência, filho. Com as nossas atitudes. Aí a gente fala, estou passando uma luta, o diabo está me atingindo, está vindo temporal. Claro, você está desobedecendo. Filho, existe dois tipos de temporal. Tem temporal que se levanta, tem dificuldade que se levanta contra você quando você desobedece. Tem outros que o adversário também se levanta com aqueles que realmente é fiel a Deus. Então você tem que procurar entender, discernir. Se esse temporal está passando é porque você está em obediência ou é porque você está em desobediência? Só que escuta só. Aí a Bíblia fala que Salomão, ele começou a adorar Astarote, a deusa Sindônio, Moloque, os deuses amonitas. Então percebe, Salomão já não está mais adorando a Deus verdadeiro, está adorando ídolos. Se apegou a ídolos porque não deu ouvido à voz de Deus, acabou se desviando, porque trouxe aquelas mulheres para perto. Para pensar em quem você era. Salomão, ele começou muito bem obedecendo a Deus. Só que a Bíblia diz... Irmão, só uma coisa que eu acho interessante. Olha que negócio tremendo. Quando Salomão nasceu, a Bíblia diz que Deus falou assim, coloca o nome do menino dia de dia. Só que Salomão, dia de dia significa amado de Yahvé. Quando Salomão nasceu, Deus amou a criança. Só que quando Salomão desobedeceu, Deus tratou com ele. Ou seja, Deus ama. Mas isso não significa que ele não vai punir a gente. Eu vou repetir. Irmão, olha que tremendo. Presta atenção, quando Salomão nasce, o próprio Deus chamou Salomão de dia de dias. Sabe o que significa dia de dias? Amado de Yahvé. Ele era amado por Deus. Só que quando ele desobedeceu lá na frente, trazendo aquelas mulheres, Deus fez o quê? Levantou um adversário para tratar com ele. É Deus ensinando a gente, eu até amo você, mas se você me desobedecer, eu vou trazer consequências sobre você. Porque Deus é justo, irmão. Deus é justo, Ele é amor, mas também Ele é justiça, filho. Deus, Ele é pai, Ele corrige. Por exemplo, eu tenho um filho, posso amar meu filho, mas se ele fizer coisa errada, eu vou ter que corrigir ele, por mais que eu amo. Oh, glória! Aleluia! Só que escuta só. Eita, Jesus é forte. Só que escuta. A Bíblia diz que Salomão, ele acabou trazendo essas mulheres para perto. E a palavra do Senhor diz que o coração de Salomão já não era como o coração de seu pai Davi. Olha que tremendo. Ele já não foi como Davi. Davi foi um homem fiel em Deus. O filho Salomão desobedeceu, porque trouxe aquelas mulheres para perto. Irmão, tem pessoas que você vai trazer para perto de você, só vai te trazer problema. Cuidado com pessoas que você está trazendo para perto. Pode perceber, eu vou falar, Jesus. Pode perceber, enquanto Salomão não conhecia essas mulheres, ele era bem sucedido, era obediente a Deus, era um homem sábio em tudo. Só que uma coisa que eu achei interessante, que ele vai lá e traz essas mulheres para perto. Mulheres amonitas. Casou com 70, olha que tremendo, ele casou com 1000 mulheres, irmão. Total que foi 1000 mulheres. Mulheres estrangeiras. Salomão quis mostrar que tinha poder.
Só que percebe que ele fez aliança com pessoas erradas. Josafá também fez aliança com Acabe. Quase morreu na guerra, fazendo aliança com pessoa que não era para fazer. Irmão, cuidado que você está fazendo compromisso. Percebe? O erro de Salomão foi casar com o povo estrangeiro, foi casar sem ter conhecimento de quem era. Eu vim trazer uma palavra aqui para você, de reflexão, uma palavra também para você procurar entender. Nunca caso com alguém sem primeiro você saber quem é. Olha que negócio interessante, irmão. A gente tem que analisar quem é a pessoa primeiro. Você quer ver uma coisa? Eu aprendi algo muito interessante, e é verdade. Se você casa com uma mulher que ela não respeita o pai e a mãe dela, você acha que ela vai respeitar você? Se você casa com um homem que não respeita pai e mãe, você acha que ele vai respeitar você? De modo algum. Então antes de você casar, primeiro veja quem é. Salomão casou com mulher estrangeira, casou sem ter conhecimento de quem era aquele povo. Deus sabia quem era. Deus falou: não casa, Salomão, essa mulher vai desviar seu coração. Só que Salomão não deu ouvido para a voz de Deus, foi lá e se casou. Teve compromisso com pessoas que não era para ter. Irmão, se nem Jesus falou assim, olha o que Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que Jesus está falando? Se não é por mim, é contra mim. Olha o que Jesus falou: quem comigo não ajunta, se não é para somar, espalha, vaza. Até Jesus falou isso, filho. Se não é para ficar aqui comigo, para somar, vaza. Não quero gente por perto, que não é para somar. Irmão, foi Jesus que falou isso, não é eu que estou falando. Olha o que Jesus falou, presta atenção, eu vou repetir. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está falando realmente? Se não é comigo, se não é para somar, espalha, vaza. Salomão não. Salomão trouxe pessoas para perto que não ia agregar com ele. Irmão, se não é para somar, dá linha na pipa, filho. Se não é para ajudar verdadeiramente, então fica para atrapalhar. Só que Salomão não. Salomão trouxe pessoas ali para arruinar a vida dele. E a vida de Salomão se tornou um desastre. Deus começou a levantar adversários. Irmão, a Bíblia fala, presta atenção, não é eu que estou falando, está na Bíblia, que Deus levantou adversário para tratar com Salomão. Deus levantou um adversário edomita de Haddad. Aí a Bíblia fala que depois Deus levantou outro adversário. Vou até ler para você não falar que é mentira minha. Olha que tremendo, lá no 23. A Bíblia fala que Deus levantou outro adversário. E Deus fez outro adversário levantar contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Haddad, rei Zoá. Peraí, Deus levantou quem? Um adversário após o outro para tratar com Salomão, por causa da desobediência de Salomão. Filho, olha que tremendo. Deus levantou um adversário atrás do outro para tratar com Salomão. Por quê? Deus estava mostrando: Salomão, você me desobedeceu. E se você me desobedecer, o inimigo se levanta contra você. Percebe? Deus levantou um adversário para tratar com Salomão. Olha que negócio interessante. Não foi o adversário que se levantou por conta própria, foi Deus que levantou. Deus levantou para mostrar: Salomão, só porque você se afastou de mim. A Bíblia fala que Deus levantou um adversário atrás do outro. Só que eu acho interessante, eu vou resumir essa passagem. Você vai ver pelo fato de Salomão desobedecer, Deus foi lá e fala assim para Iás, o profeta: ó, só porque Salomão me desobedeceu, vai lá que eu vou tirar metade do reino dele e vou dar para Jeroboão. Só que eu não vou tirar tudo por causa do meu servo Davi, porque Deus tinha feito uma promessa dizendo para Davi que sempre teria um descendente no trono. Só que Deus tirou mais da metade do reinado. Você vai ver que Iás transmitiu essas palavras para Jeroboão. E você vai ver que a Bíblia fala que Salomão, quando ficou sabendo que a metade do reino dele foi para Jeroboão, a Bíblia diz que Salomão queria matar Jeroboão. Só que Jeroboão fugiu para o Egito. Escuta isso aqui. Por quê que Salomão queria matar Jeroboão? Porque mais da metade do reino dele foi para quem? Ia ser para Jeroboão. Só que Deus não ia fazer isso enquanto Salomão estivesse com vida. Deus esperou Salomão morrer para poder entregar. Porque como Deus tinha prometido para Davi. Aí você vai ver que, olha que negócio interessante, quando Salomão perde metade do reino, ele vai atacar quem? Jeroboão, que agora está possuindo. Porque é sempre assim, filho. Por que Saul queria atacar Davi? Porque Saul perdeu a presença, aí quer atacar quem possui. Salomão perdeu metade do reino, Deus foi dado para Jeroboão, então Salomão queria matar Jeroboão também. É sempre assim, quem perde a presença está atacando quem possui. Pode perceber, irmão, tem pessoas que ficam criticando o evangelho porque já está afastado, já não tem mais a presença e fica falando mal, fica criticando uns aos outros. Eu vou repetir isso aqui é muito forte. Pode perceber, olha que tremendo. Quando Saul perdeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo de Saul e depositou sobre Davi. Você vai ver que Saul queria encravar Davi na parede, perseguia Davi. Filho, olha que negócio tremendo. Quem não tem a presença, está criticando quem tem presença. É sempre assim, filho. Eita, Jesus. Sabe por que estão falando de mim, de você? Porque realmente a gente tem a presença, filho. Incomoda. Quem tem presença incomoda quem não tem, rapaz. Eita, glória. Aleluia. Olha que negócio forte. Isso aqui é muito forte. Tem pessoa que está falando mal, criticando. Meu amigo, se você não tem, não critica quem tem, filho. Oh, glória. Aleluia. Só que escuta só. Aí você vai ver que Salomão,
Ele perdeu mais da metade do reinado dele, porque ele foi desobediente a Deus. Só que Deus é tão fiel. Você vai ver, mesmo Salomão sendo infiel, Deus continuou sendo fiel com Davi. Deus falou, Davi, enquanto você for obediente, sempre terá um sucessor seu no trono. Aí você vai ver, Salomão desobedece, só que Deus manteve ele ainda, por causa da aliança que Deus fez com Davi. Deus não quebra vínculo, Deus não quebra aliança, Deus não quebra o princípio que ele estabelece. Por mais que você desobedece, Deus não quebra o princípio que ele estabelece. Deus não quebra. Deus é fiel, filho. Quem somos infiéis somos nós. Reflita nessa palavra, vou parar por aqui.